Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Valéria, né? E gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso curso sobre os chakras e meditação no espiritismo, pessoal do Centro 3 de Outubro, de todos os centros, pessoal também que acompanha sem ser espírita, né? Que acompanha a gente por conta de gostar do assunto, de estar interessado no assunto, está aberto para todas as pessoas que se interessarem por isso. Nós estamos trabalhando chakras, né? A gente já está na nossa 4ª aula, e a gente falou na primeira aula sobre uma visão geral, sobre os chakras. Na segunda aula a gente falou sobre o chakra, o primeiro, que é o básico. Semana passada a gente falou sobre o chakra sexual, né, o genésico, e hoje a gente vai falar sobre o chakra do plexo solar. Então, são os 3 chakras que compõem a nossa base, a base que nos liga ao planeta que a gente está reencarnado, né, à Terra, no caso. Então, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos nossos anjos, que possam conduzir, né, as palavras que vão ser ministradas aqui hoje, que possam trazer entendimento e conhecimento a todos nós, que nós possamos sair daqui com todas as nossas perguntas, dúvidas esclarecidas e com algumas novidades também, para que a gente possa, então, trabalhar dentro da gente, podendo alinhar os centros de força e fazer com que a nossa vida emocional, espiritual e também física possa se tornar cada vez melhor. Assim é, que assim seja. Então, a gente hoje vai falar, né, sobre o chakra do plexo solar, que é o 3º chakra. Na localização no corpo físico, né, ele fica ali, ó, na altura do estômago, mais ou menos. Ele é o chakra que vai ser responsável pelas glândulas do pâncreas, né? E ele é o chakra do eu faço, né? A gente viu, o primeiro chakra é o chakra do eu sou, o segundo do eu sinto, esse é do eu faço. O chakra do plexo solar, ele é, o nome dele em sânscrito é Manipura, ou Cidade das Joias, localização na boca do estômago, a cor dele é amarela, elemento fogo, e as funções são digestão, emoção e metabolismo. Essa questão das cores dos chakras é bem interessante, porque muitas vezes quando a gente entra em meditação, ou muitas vezes quando a gente está recebendo um passe no centro espírita, né, a gente começa a ver cores. Tem pessoas que não veem, eu, por exemplo, não vejo, né, mas muitas pessoas começam a ver cores. E essas cores são as cores dos chakras. Geralmente, né, vermelho, laranja, amarelo, verde, um azul mais clarinho, um azul mais forte, e o chakra coronário tem o tom de lilás, assim, né, violeta. Então, muitas vezes, na hora que você está recebendo um passe, você começa a visualizar uma cor, é porque é aquele chakra daquela cor que está sendo trabalhado nesse passe. Provavelmente o chakra que estaria ali com alguma debilidade, né, ou desalinhado, rodando de uma forma imperfeita, ou com algum probleminha, que o passe está ali, né, para poder fazer com que ele fique em sintonia com os outros e vá circulando de maneira perfeita, ou então restaurando a teletérica. Enfim, a cor que a gente consegue ver nessas horas de uma meditação, de um passe, de uma oração, né, ou enquanto a gente está fazendo uma terapia, enfim, é a cor daquele passe, daquele chakra que está precisando ser trabalhado. Ele é o terceiro chakra, é o gástrico. Esse chakra fornece energia sutil, nutritiva para a maioria dos principais órgãos envolvidos nos processos de digestão dos alimentos e purificação do organismo: estômago, pâncreas, fígado, baço e aparelho digestivo em geral. E assim, é muito importante a gente entender a seguinte questão. A questão do comer, a gente vai fazendo de uma maneira muito automática, a gente come automaticamente. A gente não pensa no que a gente está comendo, a gente não sente o sabor do que a gente está comendo, bebendo, né? A gente vai fazendo isso no piloto automático. Muitas vezes a gente nem sente direito o sabor, alguém na mesa comenta, nossa, isso aqui
tão gostosinho, tá com gosto de tal coisa assim, você comeu, engoliu e nem sentiu o gosto. Muitas vezes, a gente, nesse ato de comer automático, a gente vai comendo também sentimentos, né? Então, por exemplo, a gente passou por um momento de raiva na parte da manhã e a gente vai almoçar. Então, aquela raiva toda que você sentiu por alguma situação, por alguma pessoa, por alguma coisa que aconteceu, você, ao comer, você vai ingerindo também essa raiva. A gente então come junto com o alimento esse sentimento. Por isso que é muito importante, quando a gente para frente à mesa, a gente ficar um minutinho parado, fazer uma oração, consagrar aquela comida, abençoar aquele alimento, para que ele possa fazer somente o bem para o nosso corpo físico, para que a gente possa comer somente o necessário para que o nosso corpo físico tenha, né, as energias para poder caminhar naquele dia, para que a gente possa comer somente o alimento e não engolir sentimentos negativos. Isso faz com que a gente coma com mais qualidade, com que a gente coma a quantidade necessária de alimentos e com que a gente absorva somente o que é necessário desses alimentos também, e que o resto seja exterminado, né, pelo aparelho digestivo. Então, a gente está tão apressado que a gente está esquecendo de consagrar a nossa alimentação. E isso é uma debilidade da gente, né? A gente está esquecendo de agradecer por aquilo estar na nossa mesa, de pedir para que aquilo só faça bem para nós, para que não falte em outras mesas também. Isso é um ato muito importante e que vai contribuir com o nosso corpo físico na hora da digestão e também com os nossos corpos sutis. Lembrando, né, que tudo que a gente faz para o nosso corpo físico vai atingir os nossos corpos sutis. Assim também, todas as emoções que nós temos vão atingir o nosso corpo físico. Então, é um movimento de ida e volta aí. Né? Então, é muito importante, e até mesmo para equilibrar esse chakra, a gente relembrar dessas orações. Mas assim, não pode ser uma oração automática, tem que ser uma oração de coração, né? Aquela oração que você olha para a comida, que você olha para o seu prato, que você consagra esse alimento, que você abençoa esse alimento e pede para que ele seja um alimento para o seu corpo físico dentro do que você precisa, somente o suficiente para que você possa caminhar. Vocês vão ver como tudo vai melhorar, né? Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que têm refluxos, que têm problemas de digestão, porque a gente está comendo também sentimentos. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado para não ingerir, né, esses sentimentos que vão bloquear o nosso chakra gástrico, que é do plexo solar, e vão bloquear o nosso estômago e vão começar a gerar problemas aí nessa parte nossa digestiva. A partir de uma perspectiva emocional e espiritual, o chakra do plexo solar está associado à questão do poder pessoal do indivíduo. Está relacionado com o modo como o indivíduo vê a si mesmo em relação aos outros e com o modo como eles vivem suas vidas. Então, assim, por exemplo, né, se a gente está engordando muito, provavelmente a gente está buscando uma maneira de se esconder de alguma coisa através da gordura, né? Porque se você engordar muito, você parece que você fica com uma capa maior e as pessoas não vão te ver. Então, será que a gente está comendo demasiadamente para se esconder de alguma coisa, de alguma situação, de pessoas, para fugir de alguma coisa? Se a gente come pouco, a gente deixa o nosso corpo físico debilitado, né? A gente não tem força para fazer as coisas que a gente precisa fazer durante o dia, não tem energia para isso. Então, algum distúrbio alimentar está diretamente ligado a algum comprometimento, algum bloqueio desse chakra. E isso é muito comum, muito comum. Muitas pessoas têm problemas nessa parte digestiva aí hoje, né? Exemplos de desequilíbrio desse chakra. Pessoas com consciência de vítima, com nenhum senso de controle sobre suas vidas e creem estar condenadas a serem exploradas pelos outros. Então, aquela coisa da vitimização, né, que é muito comum na sociedade atual também. As pessoas se sentem vítimas de tudo, se sentem vítimas da própria existência e sem ser protagonista, sem entrar no palco da vida e atuar nesse palco de uma maneira firme, né, está ligado a esse chakra. Porque ele está ligado a essa questão do poder pessoal do indivíduo, né? O que eu me empodero?
do que eu me empodero, de que maneira eu me empodero, ou eu não me empodero, ou eu sou vítima de tudo, eu sou vítima de todas as circunstâncias. Está tudo ligado aí a esse chakra e a associação que a gente faz com ele. Então, quando a gente percebe, então, que a gente está entrando nesse processo de vitimização, porque comigo, a vida é má comigo, a vida não foi boa comigo, só comigo que acontece isso, eu nado, morro na praia, né? Essas frases que a gente repete e que parecem bobas, na verdade, são frases que vão demonstrar aquilo que a gente realmente está sentindo. Vem na nossa boca para mostrar para a gente mesmo que a gente está passando por aquilo e que a gente está se sentindo aquilo. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas brincadeirinhas que a gente faz, nessas piadinhas que a gente faz, nesses ditos popularezinhos que a gente fala sempre, porque eles vão demonstrar muito da nossa realidade. Outra coisa que ele traz, estresse, né? Pessoa muito estressada, pessoa sempre, né, nervosa, problema no chakra gástrico. E por isso que a questão do estado de nervo gera problema no estômago. E é isso aí. A cólera, a dominação, a tendência para maltratar os outros, né? Então você vê que vai numa gradação para a gente poder entender como que o desequilíbrio desse chakra pode ser pernicioso para a gente. Vamos lembrar que quem permite o desequilíbrio somos nós, né? A gente já falou sobre isso. Como nós temos o livre-arbítrio, tudo que acontece com a gente foi dado permissão em algum momento. Então, no momento de desequilíbrio que a gente teve, a gente deixou algo acontecer desequilibrado que vai fazer com que coisas desequilibradas aconteçam. É o plantio e a colheita. A gente plantou desequilíbrio, a gente colhe desequilíbrio. Então, se for um desequilíbrio de cólera, por exemplo, vai afetar esse chakra. Se é um desequilíbrio de vitimização, vai atingir esse chakra. E toda essa parte que esse chakra aí está envolvido com, né? Estômago, pâncreas, fígado, baço, e por aí vai. E lembrar também que esse chakra está associado ao poder pessoal, né? Ao modo como você se vê. Quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê? Quando eu me olho no espelho, o que eu vejo? Eu preciso me amar e me aceitar assim como eu sou. É muito importante, se a gente se olhar no espelho e a gente não se aceita, se a gente não gosta da gente, olhar no fundo do nosso olho lá no espelho e repetir: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. A gente tem que procurar se aceitar e se amar. Se nós temos esse corpo físico, foi por escolha nossa antes de reencarnar. A gente fez todo o nosso planejamento reencarnatório e também o nosso corpo físico a gente programou. Junto com a espiritualidade superior, que foi dando os palpites, né? Eu acho que deveria ser assim, assado, o que você acha de mudar isso, aquilo? E a gente foi dando permissão ou não para aquilo. Então a gente precisa se amar, porque a gente escolheu ser assim. A gente está aqui desse jeitinho que a gente está, porque a gente quis ser assim. A gente escolheu isso para poder, dentro daquela perspectiva que a gente tinha no momento da reencarnação, a gente achou que assim a gente ia evoluir. Que assim a gente ia ter condições de trabalhar a nossa evolução de uma maneira mais interessante. Então, a gente precisa olhar no espelho e repetir: eu me amo e me aceito assim como eu sou. Isso é se empoderar de você mesmo, é se aceitar como é poder entender que você está no mundo com um propósito. E o primeiro propósito é se amar. Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. A gente precisa se amar para poder, então, amar o outro. Se as questões relativas a esse chakra não estiverem conscientemente resolvidas, a pessoa poderá ver-se às voltas com um conflito interno, o que daria origem a uma preocupação com a dominação e com o controle sobre as outras pessoas. Então, quando isso a gente pode, esse sentimento de dominação, a gente pode ter com nossa mulher, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais também, né? Então a gente quer dominar tudo. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Eu que vou controlar tudo. Eu que vou fazer tudo. Se não for do meu jeito, não vai ser. Isso é um problema, né? Relativo a problemas com esse chakra. A questão, nesse caso,
transforma-se num conflito entre dominação e submissão. A pessoa pode se tornar tirana ou tímida e submissa. Aí vai depender do desequilíbrio do chakra, né? Timidez demais também não é legal. Submissão demais também não é legal. Nada que eles, né, para os extremos é legal. É sempre interessante a gente caminhar pelo caminho do meio, pelo caminho do equilíbrio e da harmonia. Esse é o melhor caminho. E não o caminho da submissão total, da timidez total ou da tirania total. A gente tem que ter o equilíbrio disso daí. Muitas vezes, os indivíduos que apresentam bloqueios nesse chakra podem adotar alternadamente ou um ou outro tipo de comportamento, conforme a situação. Exemplos de doenças causadas por desarmonias nesse chakra: úlceras do estômago e do duodeno, fadiga e fraqueza, diabetes, né? Então, a gente pode controlar, a gente pode harmonizar, a gente pode equilibrar todas essas doenças quando a gente equilibra também esse chakra. O chakra do plexo solar diz respeito ao nosso apetite e à forma como digerimos, desde alimentos em geral até questões emocionais. Enquanto o sistema digestivo consome e digere as impressões materiais, o cérebro, citado aqui como consciência, dirige e consome as impressões imateriais do mundo. Então, é aquilo que eu falei, quando a gente vai se alimentando, muitas vezes a gente vai comendo raiva, a gente vai ingerindo raiva. A gente vai comendo distraído, a gente vai ingerindo qualquer coisa. Então, por isso é muito importante a gente estar consciente em cada momento que a gente está realizando na nossa vida. Então, se a gente está na hora de se alimentar, deixa o celular, né, lá na sala, vamos para a cozinha, sentar à mesa e se alimentar. Se alimentar à frente da televisão faz a gente ficar distraído. E o que acontece, por exemplo, no noticiário, e te dá um sentimento de revolta, você vai estar comendo aquela revolta. Então, vamos respeitar, né, os nossos momentos na vida. A vida é tão rápida, tão efêmera. Passa como um sopro. Quando a gente vê, já foi. E a gente precisa aproveitar os pequenos momentos, e a gente esquece disso. A gente vive numa correria tão automatizada que a gente esquece de aproveitar os pequenos momentos, de sentar à mesa com a família na hora do almoço e comer com a família, falando sobre coisas edificantes, não sobre coisas que vão deixar a gente preocupado, ansioso, nada disso. A sede da nossa personalidade está no terceiro chakra. É nele que moram os nossos desejos, as nossas simpatias e antipatias. Sabe aquela pessoa que você não simpatiza? É lá nessa emoção do chakra, desse chakra do plexo solar, no terceiro chakra, que você vai levar a essa emoção. Então, assim, vamos lembrar da questão do espelho? Se eu não simpatizo com uma pessoa, se aquela pessoa me incomoda em alguma coisa, é porque eu tenho alguma coisa dela em mim. Sempre as pessoas que nos incomodam são espelhos de nós mesmos. E é importante a gente agradecer aquela pessoa por ter aparecido na nossa vida, por nos mostrar a nossa debilidade. Então, o que eu vejo nela que eu não gosto, eu posso trabalhar em mim, para poder melhorar em mim. Quando eu consigo melhorar em mim, aquilo que aquela pessoa faz não vai mais me incomodar, porque não está mais em mim. Assim também, quando a gente vê uma coisa muito legal numa pessoa, né? Provavelmente aquilo está na gente também, porque chamou a atenção. Então, tanto para as coisas interessantes quanto para as coisas interessantes, os outros são nossos espelhos. Então, a gente não precisa ficar com antipatia de ninguém. Essa emoção é registrada nesse centro de energia, aquela pessoa com quem você não simpatia. Se a relação for conflituosa, pode inclusive alterar o funcionamento do sistema digestivo, afetando diretamente algum órgão. Então, assim, se você tem conflitos com aquela pessoa, se você tem conflitos diários ou semanais, se você tem conflitos quando você vê aquela pessoa, isso pode atingir um dos órgãos do sistema digestivo, gerando uma úlcera, gerando um problema de refluxo, gerando alguma coisa que você não consegue digerir. A gente fala assim, nossa, não digeri essa situação. É isso mesmo. A gente não digere nem a situação, nem a pessoa. Então, a gente precisa mudar isso na gente. Porque a partir do momento que a gente entende que cada um só dá o que tem, e se ele está me dando aquilo, é o limite dele, e eu não posso ter expectativa que ele me dê mais do que isso, eu vou entender que aquilo que ele está me dando é dele.
E ele só tem isso aqui para me dar, só. Eu não posso gerar expectativa além disso, só que a gente gera. E aí vem as decepções, e aí vem os conflitos, né? E lembrar sempre da questão do espelho. Distúrbios contínuos podem desestruturar tanto que o corpo físico não resiste e pode até adoecer. É nessa consciência vital que acabamos criando as doenças, né? É muito importante a gente pensar nisso e lembrando, né, gente, o próprio André Luiz traz essas informações para gente. São informações que vêm da espiritualidade superior para que a gente possa cuidar. A gente estava falando sobre os chakras nessa visão espírita. Então, numa visão que o próprio André Luiz trouxe para a gente em várias obras, né, que ele deu de presente como psicografia para o Chico. Então, o chakra do plexo solar está diretamente ligado aos órgãos relacionados ao sistema digestivo: estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula biliar, sistema nervoso vegetativo. Então, você está com algum problema num desses órgãos, é esse chakra que precisa ser trabalhado. Eu não estou falando que você não tem que cuidar disso com um médico. Claro que tem. A partir do momento que chega no corpo físico, a gente tem de sim ir trabalhar, né, com o médico, tomar os remédios direitinho, mas a gente pode também trabalhar nesse nosso lado dos centros de força, através da oração, através do passe, através de uma terapia, através daquilo que chama a gente para poder cuidar, né? Então, a gente precisa trabalhar também esse outro lado. Nós somos seres holísticos, né? A gente é um ser total. A gente não é só separado, corpo e espírito, não. Enquanto a gente está encarnado, está tudo aqui. Né? A gente viu na divisão do corpo que o André Luiz faz, que é tudo um conjunto enquanto a gente está encarnado. Tem a casca, que é o corpo físico, o duplo etérico, que faz a ligação do corpo físico com o perispírito, daí tem o corpo mental, que faz a ligação do perispírito com o espírito. Então, assim, são vários corpos que estão aqui condensados dentro de um só, enquanto a gente está encarnado. Então, a gente precisa se trabalhar de maneira holística. Se a gente vai somente ao médico e não se trabalha com oração, com passe, com meditação, a gente está deixando a parte espiritual de lado, a parte energética de lado. Então, ele vai curar o corpo físico, mas a parte espiritual, emocional, energética vai continuar doente. Então, aquela doença pode aflorar de novo a qualquer momento. A cura não é total. Se a gente trabalha com o médico tradicional, com oração, com passe, com meditação, aí sim a gente pode alcançar essa cura total. Porque primeiro a gente precisa curar a raiz do problema. Curando a raiz do problema, curar o corpo físico fica mais fácil. E isso serve para todos os nossos problemas da nossa vida. O chakra do plexo solar desequilibrado, o funcionamento desarmônico do plexo solar dá ênfase ao controle. Você acaba querendo controlar tudo conforme seus desejos e pensamentos. Se irrita facilmente e exterioriza aquela porção de raiva que ficou sem digerir anteriormente, completamente sem controle. Sabe aquelas pessoas que parecem muito calmas e que vão ficando calmas, mas alguma hora um negocinho pequenininho dá uma explosão? É exatamente isso. Você exterioriza tudo de uma vez só. E às vezes com uma pessoa ou com uma situação que nem era necessária. Pode causar também uma inquietude pela procura de uma satisfação que falta no interior, gerando as compulsões. Aí a pessoa fica compulsiva. Compulsiva por comer, compulsiva por sexo, compulsiva por compras, compulsiva, né? Porque falta alguma coisa e você quer preencher aquilo que falta com alguma coisa externa. E lembrando, o reino de Deus está dentro de nós. Então, se a gente procurar internamente, a gente vai achar. E como que a gente procura internamente? Com a meditação, com a oração, a gente vai achando o nosso eu mais interior, o reino de Deus que mora dentro da gente. O hipofuncionamento faz a pessoa se sentir abatida e sem ânimo. Tudo parece um obstáculo que impede a realização de seus desejos. Toda essa sensação lhe causa medo, podendo até desenvolver uma depressão ou pânico, né? A síndrome do pânico, a síndrome aquelas síndromes sociais, né?
são todas causadas por esse hipofuncionamento desse chakra. Para facilitar, inicialmente, devemos fazer uma limpeza energética com um profissional a fim de recuperar o vórtice, que é a teletérica, né? Movimentos espirais e escoamento. Feito isso, devemos começar um caminho de autoobservação detalhada para perceber como os nossos pensamentos e sentimentos negativos podem estar detonando nosso centro de energia vital. Como está a nossa raiva e nossa amorosidade com a vida? Esse é um bom ponto de questionamento. Outras questões para refletir. Como tenho me sentido em relação a tal situação ou a tal pessoa? Tenho me sentido confiante com os meus projetos? Eu estou muito emocional? Ainda estou entalado com o que ouvi de fulano? O que pode estar atravessando em minha garganta nessa situação? O que anda azedando minha vida? Tenho fome de quê? Que sentimentos alimentos com excesso de comida, internet, compras? Será que, como demais para ocupar maior espaço na sociedade? Eu como muito para isso? Para ocupar maior espaço? Ou para me esconder? Os chakras são os nossos centros energéticos. Temos 7. Este deve ser um processo cauteloso e amoroso, pois entrar em contato com as nossas emoções também pode ser desafiador. Tem pessoas que falam, se conhecer é muito perigoso, né? Tem outras que falam, o autoconhecimento leva à sabedoria. De que lado eu estou, né? Nesses casos, você pode procurar um profissional para ajudar, se for essa a sua intenção, né? Fazer essa cura holística. O chakra do plexo solar, quando ele está em harmonia, então quando ele está sem nenhum problema, né? Quando ele está funcionando perfeitamente. O funcionamento harmônico desse terceiro vórtice de energia nos traz uma sensação de paz, aceitação e totalidade de nós mesmos. Proporciona harmonia com a vida e posição e a posição que temos nela. Dessa forma, você tem ainda condições de respeitar igualmente os sentimentos e as peculiaridades das outras pessoas, como não criar expectativa em relação ao que o outro está fazendo, vai fazer ou deixa de fazer. Acaba tendo a capacidade de observar as situações por ângulos menos emocionais, gerando mais segurança e tranquilidade para você e todos à sua volta. Então, quando ele está harmonizado, quando ele está em harmonia, a gente tem uma visão mais clara do mundo, né? A gente tem como caminhar com mais firmeza no mundo. A gente tem condição de se respeitar e respeitar todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente tem uma visão mais nítida das coisas que estão acontecendo, sem tantas barreiras emocionais. Outros possíveis reflexos dos equilíbrios nesse chakra. Saudade do passado ou do que ele poderia ter sido. Profunda necessidade interior de controlar a própria vida. A maioria dos conflitos emocionais interiores que afetam o funcionamento dos chakras são profundos sentimentos inconscientes, que, em geral, não são reconhecidos conscientemente e tampouco expressos verbalmente para aqueles que estão em torno da pessoa. Muitas pessoas que refletem desequilíbrios nos chakras são resultados da inserção de dados incorretos nas velhas fitas da memória, que foram gravadas e programadas na mente inconscientemente durante as primeiras fases da vida. Para corrigir os bloqueios e desequilíbrios no nível dos chakras, é preciso identificar as mensagens ruins que talvez estejamos enviando para nós mesmos e alterar a nossa programação interior. E assim, para a gente poder identificar essas mensagens, a gente precisa ficar bem atento às nossas falas, às frases feitas que a gente vai falando no nosso dia a dia, as brincadeiras que a gente faz, o que machuca do outro que chega na gente, né? A energia que a gente está captando, isso tudo vai mostrar para a gente quais são essas mensagens que a gente mesmo está repetindo intensamente para a gente. Observa o que você fala no seu dia, os ditos populares, as frases feitas, as brincadeiras, e vai trabalhando isso para reverter. Cada vez que você falar, você tenta mudar aquilo para o contrário.
E aí você vai trabalhando de uma maneira mais específica tudo isso. Qualidades positivas, autocontrole, autoridade. Autoridade no sentido positivo, né? A gente tem firmeza na vida, humor, poder pessoal, força, vitalidade, vontade, proteção, harmonia e ação. Então, são aquelas pessoas que você vê caminhando pela vida seguras, né? Sempre de bom humor, sempre com alto astral, sempre com muita vitalidade para caminhar. A gente pode se inspirar nisso. E trabalhando esse chakra, a gente tem condições de ter isso também. Qualidades negativas: medo, ódio, raiva, fraqueza, falta de energia, falta de impulso para agir e falta de determinação. Então, tudo isso vai ser gerado pelo desequilíbrio desse chakra. E aí, né, eu trouxe aqui o link, mais uma vez, da meditação para equilibrar esse chakra do plexo solar. Como a gente combinou, a cada semana a gente está fazendo a meditação, pelo menos uma vez por dia, são só 5 minutinhos, né, de meditação para equilíbrio do chakra. Então, na primeira semana, a gente fez com o primeiro chakra, na segunda semana, a meditação para o segundo, e essa semana, então, vamos fazer a meditação para o plexo solar. Você pode colocar no celular do seu lado, deitar, se você se sentir mais confortável, e ouvir aquela música, pensar naquele chakra, deixar, né, a música entrar. Se vier um pensamento, deixa ele passar, sem se cobrar, sem julgamento. Se vier outro pensamento, deixa ele passar, e vai focando na música e na sua respiração. A gente pode começar a fazer uma respiração um pouquinho diferente essa semana, que é uma respiração que gera muita concentração. É a respiração do 7. Então, você inspira contando até 7. Não são 7 segundos, é o seu 7. Se for um 7 mais rápido do que 7 segundos, não tem problema. Aos pouquinhos, você vai tentando deixar ele mais espaçado, né? Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspirando. Aí, segura o ar, conta até 7. Expira, contando até 7, e fica sem ar no pulmão, contando até 7. Aí começa de novo. Inspira, contando até 7. E vai ouvindo a música, e vai ouvindo a música, e vai ouvindo a meditação. Vocês vão ver que delícia que é fazer essa respiração do 7, né? Ela vai trazendo tranquilidade, vai trazendo concentração e vai deixando a gente mais integrado à meditação.
Então, pessoal, por hoje era isso, né? A gente trabalhou esse chakra do plexo solar, que é na região gástrica, né? Ele fica aí na região do estômago, e ele tem essa coisa de de como eu sou no mundo, né? Como eu estou no mundo, como eu me apresento no mundo. É o chakra do eu faço. Gratidão, eu espero que eu tenha trazido uma mensagem interessante para vocês. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas e até a próxima semana, então. Beijo no coração de todos.